Aleluia. Deus abençoe nosso irmão Jafael, né, com essa oração maravilhosa, né? Que Deus venha cumprir as bênçãos. Vamos recebendo o pastor Cícero, que vai estar dando a palavra essa noite, no meio da parte de Deus. Vamos receber o Senhor de Deus com a salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Graças a Deus, né, queridos? Estamos felizes por estar na casa do Senhor mais um dia, né? Para louvar, bendizer, aprender com Ele, né? Todos nós, né? Aprendemos junto, né? Você aprende comigo, eu aprendo com você, a gente aprende com a criança, a gente aprende até de levar uma topada na rua, a gente aprende. Aprende a olhar direito para o chão, né? Mas, meus queridos, abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios. Queridos, nós vamos hoje, no culto de ensinamento, vamos trabalhar um pouco com alguns textos, tá bom? Efésios capítulo 4, a partir do verso 17, queridos. Efésios 4, 17. Vou estar lendo algumas coisas aqui. Que já diziam sábios, né? Mais vale uma tintada de uma caneta do que uma memória fraca, né? Bom, né? Queridos, Efésios 4, 17, os irmãos acompanham comigo a leitura, diz assim: e digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração, os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregam à dissolução, para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendesseis assim a Cristo, e se é que tendes ouvido dele fostes ensinados, como esta é a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado, vos despojais do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenham que repartir com os que tiverem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom, para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, coleira, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com outros, benignos, misericórdia, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou. Amém, queridos? Fica de pé ainda, queridos. Fica de pé um pouquinho, se vai fazer a oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Ó Pai, dai a tua palavra, meu Deus, que vai ser pregada nesta noite para os teus filhos. Ó Deus, o Senhor já falou comigo para a minha vida através dessa palavra, meu Deus. Ó Deus, o sacerdote, meu Pai, ele, meu Deus, ele traz do povo de Deus para o povo, meu Pai. Mas o profeta, ele traz de Deus, ele traz do povo
Ah, Deus, nesta oração, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, abençoa, meu Pai, os teus filhos, meu Pai, nesta noite que vão ouvir a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, ó Deus, abençoa a vida de cada um neste momento, meu Pai, em nome de Jesus, amém. Queridos, o sacerdote leva do povo para Deus, o profeta traz de Deus para o povo, amém? Meus queridos, a carta aos Efésios, da qual o apóstolo Paulo escreveu, provavelmente de Roma. Mas por que eu digo provavelmente? Porque há debates teológicos centenários, milenários acerca dessa carta, da qual tem alguns até que defendem que não foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas alguém que usou o nome dele escreveu. Mas eu falo provavelmente porque o apóstolo Paulo, ele foi preso em Roma. Uma certa vez, ele falou, quando o profeta Agabo colocou o cinto dele, falou que ele ia para Jerusalém, e o Espírito Santo falou que ele ia ser preso. E ele tinha um propósito no coração dele, era chegar a Roma, chegar a César. E de lá, queridos, ele esteve por 2 anos preso, domiciliar. Ele estava preso provavelmente numa casa. E aí ele escreveu algumas cartas da cadeia, da prisão: Filipenses, Efésios, Gálatas e outras. E sempre ele falava que ele era prisioneiro de Jesus Cristo, não de Roma, de Jesus Cristo, porque ele estava preso, mas a palavra, ele falava, a palavra de Deus não está presa. A palavra de Deus não está presa. Paulo, ele era poliglota, ele tinha 2 cidadanias, ele era judeu e ao mesmo tempo era romano. Paulo, ele não dispensava o ensino das Sagradas Escrituras. Porque, queridos, se tem uma coisa importante na vida do cristão, é o estudar a palavra, é o ensinamento da palavra, é você comer a palavra, é você ler um texto e querer saber o porquê daquele texto, o que é que aquele texto quer transmitir para mim. Aleluia. Ler a palavra, queridos, não é simplesmente só ler quando vai ministrar, quando vai ensinar, quando vai pregar. Não. Ler a palavra, queridos, eu falo sem demagogia, é o alimento do céu. Você já prestou atenção, queridos, que esses dias eu fui me deitar e eu peguei o Salmo 76 e li o Salmo 76 e comecei a ler os Salmos. E você já prestou atenção que quando você está lendo uma coisa, você leu aquele texto e você relê aquele texto, e depois passa um tempo e você lê aquele texto de novo, o Espírito Santo vem e traz uma claridade para a sua mente. Você fala, mas eu li esse texto tanto tempo e não vi isso. Às vezes a gente leu rápido, mas às vezes o Espírito Santo de Deus nos deu entendimento para aquilo dali. E queridos, se tem pessoas, não estava na minha introdução para falar isso, mas tem pessoas que ela é ignorante, ela fala mal de teólogo,
Ela fala mal de quem estuda a Bíblia. Ela fala mal, queridos, que não sabem nem o que é que está falando. Tem pessoas ignorantes que dizem: ah, não, é o Espírito Santo que vai me ensinar. Não. Apóstolo Paulo, quando estava preso, escrevendo para Timóteo, ele falou: traz a capa e traz os livros. Ah, nem o livro está acima da Bíblia. Concordo com você, nem o livro está acima da Bíblia. Mas quem disse que um livro de teologia sistemática, por exemplo, quem disse que ele não é pautado na Bíblia? Cada palavra, cada letra, no grego, o que é que quer dizer, no hebraico. Ah, não preciso não, de grego não preciso de hebraico não. É ignorante. Porque a Bíblia, a Torá, foi escrita em hebraico. O Novo Testamento, embora falava um aramaico naquele tempo, também foi escrito no grego, ou traduzido para o grego. Aí tem pessoas que começam a falar mal. Ah, você vai fazer teologia, a letra nada. O Espírito que vivifica. Que letra? Ah, você vai fazer teologia, você vai se esfriar. Você só esfria se você quiser. Se você não tiver perto, por exemplo, você vai acender uma fogueira. Se tem o queimar uma casa lá em casa, eu fiquei observando os carvões. Porque o pregador é assim, irmãos, tudo ele fica observando, porque Deus fala com ele. E tudo Deus fala com ele. Eu fiquei observando. E eu peguei, coloquei o dedo que eu falei assim, é mais rápido, né? Quando você acender churrasqueira. Aí coloquei no tanque da moto, um paninho, e botei lá. Quando eu risquei deu aquele bum. Aí eu fiquei prestando atenção, que só um carvão pegou fogo. E os outros em volta nenhum pegava fogo. E só o paninho e aquele carvão. Eu fiquei falando, esse ali é bom, esse é resistente. Esse obedeceu certinho. Esse entendeu o que é que ele está fazendo ali dentro ali. Para ser queimado. E eu fui lá e coloquei, porque às vezes tem que ter uma ajuda, né? Eu coloquei outro carvãozinho perto do outro e começou a pegar fogo do outro. E coloquei outro perto do outro e depois eu falei, eu vou abanar. Aí comecei a abanar. Quando eu comecei a abanar, queridos, aí de repente estava toda a churrasqueira acesa. Assim, queridos, deixa eu abrir um parente aqui nesta noite aqui, nem estava na minha introdução. Assim, queridos, somos nós, queridos. O estudar, o pesquisar, queridos, não vai esfriar ninguém não. Sabe por quê? Para não sermos ignorantes. O nosso pastor João falou aqui e falou bonito. Não é real aquela parábola. A única parábola que é real, que dá nome, você pode pesquisar, dar um Google aí, você pode comprar livros teológicos, pode ler nota de rodapé de Bíblias de estudo. A única parábola que é real é a parábola do rico e do Lázaro, que lá tem o nome. As outras parábolas havia 100 ovelhas, filho pródigo. As outras parábolas, a parábola do joio, que todas elas você pode ler na sua Bíblia. Eu sei que você já sabe já, mas nenhuma dá nome das pessoas. É igual o pastor João falou. Mostra o nome do pai do camarada, mostra o nome do filho do camarada, mostra o nome do outro filho do camarada. Aí você entende o porquê estudar a palavra. Não é obrigado a fazer teologia não. Você sabe onde é que nasce um teólogo? Sabe? Primeiro dentro de casa. O teólogo nasce, todos nós somos teólogos. Porque você lê a Bíblia, você tem curiosidade de saber o porquê e não porquê.
você comprar um dicionário. É por isso que tem muitas pessoas aí, queridos, que às vezes, muitas das vezes, por aí, ignorância. Às vezes sai da igreja e nunca mais volta, porque se um camarada desse aí que debateu com o pastor João, o ignorante desse, que não tem preparo nenhum para estar na frente de uma igreja, porque o apóstolo Paulo disse: não coloque neófito na obra, coloque pessoas capacitadas, obreiros aprovados, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Porque a gente vê por aí, queridos, pastores sem conhecimento nenhum, obreiros sem conhecimento nenhum, queridos, dá oportunidade para o camarada gagueja, não sai nada. Eu não estou falando aqui para me gloriar não, queridos, é para não colocar neófitos, queridos. Eu congreguei na igreja e tem um presbítero lá, que toda vez que dá oportunidade para esse camarada, pastor, dá para ele, pastor, que é isso, rapaz? Eu falei para o pastor meu, pastor, quem colocou esse homem em cima do ponto, pastor? O presbítero. Tudo fugindo, né? Daquilo que Deus colocou. Fugir não, é falta de leitura, falta de conhecimento bíblico, preguiça de ler. Hoje é tudo de doutrina, queridos. E se Deus quer falar isso, Deus vai falar isso aqui. Porque o que tem de obreiro preguiçoso, o que tem de pastor preguiçoso, queridos. Eu conheço um camarada que, você sabe como é que ele prega? Ele vai para a igreja, ele não prepara nada. Aí, de acordo com é o andamento do culto, a irmã leu Lucas 18. O irmão louvou 3 hinos falando da volta de Jesus. O irmão Cássio orou, louvou que o rei está voltando. O pastor João falou para então Deus quer falar, é isso aqui. Preguiçoso. Tem que ter preparo. Tem pessoas que têm vergonha. No tempo que eu comecei a pregar, tem pessoas que tinham vergonha do esforço. Eu sempre faço meu esforço, porque mais vale a tinta do que uma falha memória. Você leu a Bíblia não sei quantas vezes, tem todos os versículos, não tem. E estudar não é para se ensoberbecer, não é para se engrandecer, não é para mim ficar fazendo perguntas difíceis para a igreja, porque todos que quiseram fazer perguntas difíceis para mim, eu não respondi, eu simplesmente se calei, porque eu não sou um dicionário bíblico, porque eu não sou obrigado a responder o que é que está no grego, o que é que está no hebraico, a não ser que eu esteja ensinando a palavra. Na Bíblia. Eu tenho um colega meu que prega. Aí toda vez que ele vai pregar, ele fala. Aí eu estou lá, porque eu ia com ele de primeiro, quando eu ia pregar. Ei, pastor Cícero, agora você que é teólogo, o que é? Eu olho para o lado, eu não sei não, irmão. Responde você. Eu tinha um professor, que ele era pastor presidente do campo da Assembleia. E ele dava aula para a gente, e tinha pergunta que ele fazia para a gente, que a gente ficava era sorrindo. Ele fazia uma pergunta e depois no final, e depois ficava, cadê aquele papel? Eu botei aquele papel. Ele sabia, mas a fraca memória dele traía ele. Aí que eles não é para se ensoberbecer o estudo. Que letra que mata? Irmão, que letra que mata? A letra da lei. Nós não estamos mais no tempo da lei, nós estamos no tempo da graça. É o apóstolo Paulo, em Éfeso, uma cidade do grande templo da deusa Diana e de Artemis, uma cidade com cerca de 300.000 habitantes daquela época, um porto estratégico comercialmente.
E se Paulo conseguisse, se o Evangelho entrasse ali em Éfeso, ali, ia ser um negócio poderoso. Você sabe por quê? Porque da igreja de Éfeso ali, nasceu a 7 igrejas da Ásia: Esmirna, Laodiceia, Filadélfia, Pérgamo, Colossos, os Galácios, toda aquela Ásia ali nasceu ali. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos vai falar quão extraordinário era aquilo dali, a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo chega em Éfeso, quem está lá? Apolo. Quem é Apolo? Um judeu de Alexandria. Quem é Apolo? Um homem eloquente nas escrituras. Pregava a escritura com ousadia. Ensinava a escritura. Quando Paulo chega lá, aí tem Priscila e tem Áquila. E se você ler o capítulo 19 de Atos, você vai ver que Priscila e Áquila ainda instruiu ainda mais Apolo acerca do Senhor Jesus. Veja que coisa linda, queridos. Aqui não tem grande. O grande aqui é Deus. Aqui não tem sabichão, quem sabe mais, quem não sabe, porque isso é coisa de moleque, isso é coisa de criança. Fica pessoas dentro da igreja degradando, brigando dentro da igreja. Quem sabe mais, quem prega mais, quem canta mais, o obreiro fulano e tal. Tem uns pregadores heróis. Eu gosto quando o pastor se prega, não. Eu gosto quando o pastor não prega. Eu gosto quando o pastor não prega, não. Eu gosto quando o pastor prega, o pastor Luiz prega. Não, eu gosto do irmão Ailson, né? Ailson, né? Eu gosto do irmão Ailson prega. Eu gosto do Cássio, eu gosto do irmão. Irmão, a igreja de Coríntios estava desse jeito assim, ó. Um dizia: eu sou de Paulo, sou de Apolo, eu sou de Pedro. Mas a pior raça que tinha ali, sabe qual que era? Qualquer dia eu falo disso aqui. A pior raça que tinha era que dizia que era de Cristo. Porque se declara cristão, mas faz tudo errado. Era a pior raça que tinha. Aí, queridos, o Evangelho entra, Paulo chega, a Priscila e a Áquila lá, Paulo chega na sua viagem, terceira viagem missionária. Pergunta para aqueles camaradas, cerca de 12 homens, pergunta para eles: vocês já conhecem o Espírito Santo? Não. Nós só conhecemos o batismo de João. Paulo impondo a mão na cabeça deles, foram todos cheios do Espírito Santo. A importância de buscar o Espírito Santo de Deus. A importância de ser cheio do Espírito Santo de Deus. A importância, queridos, que nós falamos, desejamos ser batizados com o Espírito Santo, que é a evidência do batismo. Falamos em língua, que nós falamos não a homens, mas falamos com Deus, com gemidos inexprimíveis. A importância, querido, de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque Deus não vai usar crente vazio, não. É verdade. Porque Deus não vai usar. Esse filho que o camarada perguntou para mim, lá na empresa lá: o Cícero, por que tem pessoas que oram, Deus já responde, já, e tem outras que oram? Eu falei: pode falar, fala mais para mim, fala mais. Sabe por quê? Deus não tem queridinho. Deus não tem o apóstolo: este vai ser, eu vou fazer uma oração forte. Hoje vai em casa. Sabe que profeta de casa não tem honra, né? Profeta, Jesus disse: profeta da sua pátria não tem honra, né? Às vezes está o pastor João lá. Só um exemplo, viu, pastor João? Aí o camarada fala: vamos trazer o pastor fulano de tal para orar. Lá em casa não está acontecendo. Vamos trazer a missionária de Deus, não sei o que, vai vir para orar aqui. Eu falei: orar aqui? Peraí. Abri a porta e lá: o que é que a senhora quer? A minha
só, o que a senhora quer? Oração? Bora orar, eu vou orar para o irmão agora. Vou orar por você agora. Precisa vir gente de fora. Profeta de casa não tem honra, só base. Deixa eu andar aqui, queridos. Aleluia, Jesus. E digo isto, testifico do Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentis, na vaidade do seu sentido. O 18 diz: entebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do coração. No original grego, a palavra vaidade significa falta de propósito, vazio, futilidade. Portanto, vaidade, no sentido, representa a tentativa do pecador se subestimar a Deus em seu lugar, colocar toda sorte de deuses mortos. Vaidade é futilidade, mania de grandeza, mas não se curva nem reconhece a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus capítulo 13, do Evangelho de Mateus, capítulo 13, vai falar mais ou menos o que é uma pessoa vaidosa. Capítulo 13, do 24 ao 30. Do 24 ao 30, diz assim: vaidade é futilidade, mania de grandeza e não se curva. Propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? E por que se tem joio? E ele disse: o inimigo quem fez isto. E os servos disseram: querem pois que vamos arrancá-lo? Porém ele disse: não, para que ao colher o joio não arranque também o trigo nele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro: colhei primeiro o joio e atai o molho, para que queime, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aleluia. Meus queridos, vaidade é futilidade, mania de grandeza, não se curva e não reconhece a Deus. Qual que era a principal? Jesus fala essa parábola aqui, e ele diz que o semeador semeou, saiu a semear. Ele semeou, ele saiu a semear, ele semeou uma boa semente. Só que na parábola, o semeador foi dormir, tirou um cochilo. Veio o inimigo e colocou o joio no meio do trigo. E os camaradas falam: quando cresce, aí levou um tempo, né? A gente sabe que levou um tempo, até que adubasse a terra, até que preparasse a terra, até que colocasse a semente, levou um tempo. E os camaradas falaram: Senhor, quer que nós arranque o joio? Não, pode deixar crescer. Cresce junto. Cresce o trigo, cresce o joio. São idênticos. Dá um Google, quando você chegar em casa, aí procura assim: o joio e o trigo, e coloca imagens, que vai dar a foto do rosto. É igualzinho, né? Erva daninha. Diz aqui a Bíblia aqui, ó, que mas dormindo o homem, veio o inimigo e semeou o joio no meio
Isso traz um despertamento para a igreja. Isso traz um despertamento para nós pastores. Porque se nós dormirmos, queridos, o inimigo vem e semeia o joio no meio do trigo. O inimigo vem, queridos, com a lábia muito boa. Ele vem conhecendo muita Bíblia. Ele vem pregando com muita eloquência. Ele vem conquistando corações. Ele vem para que todos admirem e falem: como prega esse camarada? Como é sábio esse camarada? Mas o propósito do interior dele, ele se apresenta aqui como um cordeiro. Mas o interior dele é um lobo devorador. O interior dele, ele quer acabar com a igreja de Deus. O interior dele, ele quer que a igreja seja fechada. Ele quer tomar o rebanho do pastor que está na obra. Ele quer desqualificar o pastor. Ele quer caluniar o pastor. Ele quer conquistar o povo para ele. O que é que Absalão fazia? Quando Absalão queria ir no palácio, o pai dele não recebia ele. Dizendo que ele começava a furtar, a ganhar o coração do povo. E esses falsos profetas que tem por aí, queridos, eles fazem exatamente isso. Eles semeiam, queridos, o joio no meio do trigo. E o camarada falou: o que é que nós arranca? Ele falou, Jesus falou: não, deixa crescer. O homem falou: deixa crescer. Sabe qual é a diferença? Sabe por que o apóstolo Paulo disse aqui? Para não andar na vaidade dos pensamentos, como também a dos gentios. Você sabe como era essa cidade de Éfeso? Tinha violência no templo da deusa Diana. As sacerdotas se prostituíam, tinham culto ao corpo, se prostituíam. Tinha sacrifícios. O apóstolo Paulo chegou nessa cidade, basta um homem, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem com uma mensagem, um homem com uma Bíblia na mão. Ele sacudiu uma cidade de 300.000 habitantes, queridos. É por isso que você e eu, queridos, temos que despertar, queridos, e colocarmos a mão no arado, queridos, e pedimos ousadia a Deus nesses últimos tempos para pregar a palavra de Deus com ousadia, com entendimento, com sabedoria, com humildade. Está sempre de trás da cruz de Cristo. O homem, queridos, atrapalhou o comércio todo da cidade. Sabe por quê? Porque os feiticeiros vêm e queimavam seus livros em praça pública. Aí o camarada fala: quer que arranque? Deixa crescer os dois. Você sabe qual é a diferença? De você não andar hoje, queridos, o que é gentil? Capítulo 10 de Atos. Cornélio, Pedro quer pregar só para judeu. Aí Jesus abre o lençol, desce o rolo e vê todo tipo de animal. Aí mata e come, Pedro. Não vou comer não. Isso é impuro, Senhor. Não torne impuro que eu santifiquei. Aí, enquanto Deus está falando com Pedro, olha que coisa linda. Enquanto Deus está falando com Pedro, volta a sua mente agora. Volta a sua mente para Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Agora volta a sua mente assim, fecha os olhos e fala assim: agora eu estou em Jope. Agora eu estou vendo Pedro em pé, dialogando com Deus. Olha que coisa linda. Enquanto Pedro está dialogando com Deus, o anjo desce na casa de Cornélio. Aí fala: as tuas orações são a vida. Primeiro ponto: boas obras não salvam ninguém. Se passa no centro de candomblé aí, ele fala assim: sem caridade não há salvação. Que salvação?
Eu sou para se salvar Deus mesmo. Aí, o anjo está lá. Os mortos. Diz que o anjo Moroni desceu com as placas. Aí tem o livro dos mortos, que é uma Bíblia para eles. Aí primeiro ponto, Paulo fala, se nós mesmos, fala nós Gálatas, se nós mesmos, ou o anjo de Deus descer do céu, pregando outro evangelho, que seja maldito. Você acha que os crentes de hoje têm estrutura para isso? Se os crentes vêem um charlatão sair seguindo a eles, teve uma filosofia de uma palavrinha boa, teve convite que pegou lá em Camboriú, pegou não sei aonde, não quer saber a vida do camarada, como que é, como que não é. Estamos vivendo, querido, o culto, a personalidade. Ali tem que pagar, pagou, prega, não tem dinheiro, prega. Pagou, prega, porque lá vai ter mais agenda, né? Aí você acha que o crente hoje está tendo estrutura para isso? Por exemplo, se chega um anjo aqui agora, ali, aí eu estou pregando aqui, o anjo fala, sobe aqui e fala, isso aqui que ele falou tudo é mentira. Eu estou pregando a genuína palavra de Deus. Aí vocês vão acreditar em quem? No anjo ou em mim? Se então eu estou na igreja, aí chega um anjo. O anjo chega pregando o evangelho. Não, Jesus Cristo é Miguel. Jesus Cristo, ele não foi gerado não. Jesus Cristo, ele foi nascido da conjunção carnal do homem e da mulher. Eu vou acreditar? O anjo não prega o evangelho a Cornélio. O anjo fala, tem um homem lá, está lá em Jope, está orando. Eu estou traduzindo para os irmãos aqui, está orando. Manda chamar, vai dois mensageiros e fala para Pedro. Pedro, o anjo apareceu para Cornélio assim, 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 imagino eu. Você está comigo lá em Jope? Imagina eu o diálogo de Pedro com aqueles dois homens lá. Aí Pedro fala, eu vou lá. Aí vai lá, prega o evangelho para os gentios, que Paulo fala aqui os gentios, prega o evangelho, o camarada se converte, todos da casa são batizados nas águas. É o que é bonito que quando Pedro estava ministrando, caiu o Espírito Santo. Caiu o Espírito Santo de Deus e Pedro fala, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoa. Só que nós temos que ter cuidado, queridos, que o mesmo Pedro, que viu ali que Deus não faz acepção de pessoa, quando teve o concílio no capítulo 15, que teve lá acerca dos gentios e dos judeus, que sempre tinha isso, que diziam que tinha que ser circuncidado, os irmãos falavam, não tem que ser circuncidado não, a circuncisão agora é do coração. Aí no capítulo 2 de Gálatas, o mesmo Pedro, Paulo chega lá e Paulo diz que resiste na cara de Pedro, porque Pedro e Bernabé se deixou levar por uso da circuncisão. Porque quando Paulo chegou lá, os camaradas estavam comendo, os gentios, quando chegou da circuncisão, os judeus, eles foram saindo devagarzinho. Paulo resistiu na cara, não é lícito. Não importa quem seja, se é o apóstolo fulano de tal, se é o profeta fulano de tal, se é o pastor fulano de tal, se estiver fora da Bíblia, meu irmão, é para ele na cara. Não é assim não. A Bíblia não diz isso não, que a Bíblia diz isso. Então o pastor João falou aqui, onde está escrito? Que não caiu uma folha do céu. Se 26:7, pastor João falou bonito aqui. Se Deus quiser, cai nenhuma dele não, pode esse vento que deu esse dia aí, não cai nenhuma. Deus falou, não vai cair, não vai cair. Mas se o Deus que em 26:7 de Jó diz que ele estende o céu do Oriente e suspende a terra sobre o nada, você já parou para pensar na sua cabeça que você está andando aqui, você viaja, você pode rodar os 4 cantos da terra, mas essa terra está suspensa sobre o nada? Sobre o nada! Deus está sustentando a terra, queridos. Que Deus poderoso é esse Deus, queridos. Cada vez que eu falo de Deus, cada vez que eu venho na casa de Deus, eu me apaixono mais, queridos, por as Escrituras, pelo poder de Deus, queridos. O Deus
raça humana é destruída totalmente. Quem é que dizia isso aí? Há bilhões e bilhões de estrelas no céu, queridos. E a todas, o meu papai, o seu papai, o nosso papai, a todas chama cada uma pelo seu nome. É Ele que está sentado, diz Isaías. O globo da terra e todos os moradores são como pingo no balde d'água, são como comparados a nada. Mas o salmista no capítulo 8 ele diz: quem é o filho do homem para que tu te lembre dele? Deus não esqueceu de você não, amados. Deus não esqueceu de mim não. Há repouso para você. Espera só mais um pouquinho de tempo, que o que há de vir virá e não tardará. É verdade. Aleluia. Deus fiel. Glória, glória a Deus. E como eu estava falando do joio e do trigo, quando cresce a semente, para não andar na vaidade do vosso sentido, quando cresce a semente, o joio, olha que coisa linda. O joio, quando bate o vento, pastor, ele inclina. O trigo é durão. Aliás, o trigo inclina. O joio, ele é durão. Bate o vento, bate o fogo, fica duro. Sabe o que é isso? É pessoas que Paulo disse aqui: o coração duro, o coração entebrecido, está coberto de treva. Paulo disse que o Deus desse século não cegou os olhos não, igual fizeram com Sansão, cegou o entendimento dos incrédulos. Sabe por quê, queridos? Paulo disse que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito. E está cheio de pessoas nas igrejas, queridos. Está cheio de pastores cegos, queridos, que não compreendem as coisas espirituais, queridos. Às vezes, que nós temos que brincar deles, que nós não podemos espiritualizar tudo, mas só temos que ter discernimento de quando é Deus e de quando não é Deus. Aí o joio, ele não se curva, ele fica em pé. Mas o trigo, quando o vento do Espírito Santo vem, ele se prostra. Mas ele não se prostra igual quando foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Eu faço esboço aqui, todo mês tudo aqui, ó. Desde quando o pastor falou para mim trazer ensinamento, mas há 2 semanas o senhor falou, né? Há 2 semanas eu já estou estudando essa palavra já. Há 2 semanas. Eu leio esse texto no ônibus, no celular, leio em casa, leio, fico muito preocupado. E você vê, queridos, que quando o vento do Espírito vem, o trigo se prostra, o joio fica durão. Há pessoas que o entendimento dele está entebrecido, está em treva. Há outros que, por natureza do seu coração, quando o Estevão estava pregando, diz os camaradas que viram o rosto de Estevão transfigurado em anjo. Alguns podem ter recebido a palavra, mas outros, você sabe o que ele fez? Rangiu os dentes de raiva. Não podia resistir à sabedoria e o Espírito Santo que estava na vida de Estevão. O maior sermão que teve, queridos, foi o sermão de Estevão. Não teve sermão igual a ele. E trouxe desde a criação, passando por um patriarca, passando por os profetas, até chegar em Jesus Cristo. Porque esse é o principal foco. Seja o Antigo ensinado, seja o Novo Testamento. Se ensina o Antigo Testamento, ele vai para onde? Cristo, Jesus. Eu vou pular aqui, eu já estou terminando já. Pelo que deixar a mentira e falar a verdade, cada um do seu próximo, porque somos membros de uns, somos membros uns dos outros. Nós não podemos andar na mentira.
O apóstolo Paulo manda aqui para nós se despojarmos do velho homem. O que é despojar, pastor? Despojar é quando a pessoa ia se batizar naqueles tempos, ela tirava aquele trapo velho e colocava uma roupa nova e se batizava nos tempos bíblicos. É despojar, é deixar o que fazia para trás. Ah, comigo é assim, eu falo mesmo. Ah, comigo não tem essa. Que espírito vós sois? Ah, eu se converti, mas o meu braço não. Usando de mentira. Na mentira. Teve um casal, capítulo 5 de Atos, que falou: foi por tanto que vocês venderam essa herdade? Foi por tanto. Olha que autoridade. Apóstolo, aí o apóstolo Pedro fala: não, você não mentiu a mim, você mentiu ao Espírito Santo de Deus. O camarada caiu morto. Quando a mulher chegou, Deus ainda deu a oportunidade para ela. Ananias e Safira. Foi por tanto, irmã, que teu marido vendeu? Pai disse: oi, irmã, pai disse: oh, tudo bem. A irmã chegou com uma saiona longa. Coque. Era crente, estava crente, a irmã. Todo mundo que orava com ela falava: é crente, é igual o joio trigo, né? Todo mundo olha, está lá no meio. Isso aí é crente. Se isso aí não for para o céu, eu não vou. Pai do Senhor Jesus, irmã, tudo bem? Pode ser feito para ela, tudo bem? Oi, irmão, seu marido vendeu dela, né? As propriedades, vendeu. E cá, irmão, foi por quanto? Vou parafrasear, foi por quanto? Foi por 20 mil, irmão? O apóstolo Pedro nem falou, você vai falar. Pô, foi quanto, irmão? Ah, foi por 20 mil, só que venderam por 40. O apóstolo Pedro falou: tá vendo ali, ó? Aqueles jovens ali, eles acabaram de levar o corpo do teu marido. Ele foi cair morto e morreu também. Deus dá oportunidade para nós todos os dias, para nós andarmos na verdade. Se despojar, deixar toda a impureza. Irá, e você não pegueis. Tem ira que é justa. Eu posso se irar aqui. Dentro da igreja eu posso se irar. Eu não posso pecar. Jesus chegou no templo, ele se irou. Os camaradas estavam fazendo covil de ladrão, vendendo coisa dentro do templo, vendendo bode, vendendo galinha, vendendo qualquer coisa dentro do templo. Jesus foi e tacou um chicote, expulsou todo mundo do templo. Moisés estava no monte lá. Quando Moisés deu, o povo está prostituindo. Moisés se irou. Deus se irou com o povo no deserto. Quando o povo estava murmurando: eu vou acabar com essa raça toda e vou fazer outra. Ira justa. Agora tem ira que é perigosa. Para me concluir, tem ira que é perigosa. Sabe quando Caim e Abel foram oferecer para Deus? Sabe o que fez? Diz a Bíblia que Caim se irou-se. E quando uma pessoa está irada, para pecar, o semblante dela muda. Irou-se. Pegou. Capítulo 5 de Mateus. Não se polarizar contra o seu irmão sem motivo. Vai deixar a tua oferta, primeiro vai lá pegar o teu irmão. Para me concluir, perdoando-vos uns aos outros. Nesta noite, meu irmão, vamos liberar o perdão. Eu não sei quem te feriu, quem te machucou. Libera o perdão, deixa aquela pessoa viver a vida dela. Você está num novo lugar. Deus tem um novo plano para a sua vida. Igual eu cheguei aqui. A gente vem ferido de outros lugares. Vai ser eu libero o perdão para aquele povo. Eu acabei de passar lá. Pai do Senhor Jesus, Pai do Senhor Jesus. Está batizado? Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor. Libera o perdão. Libera o perdão, queridos, porque se a raiz é a amargura, queridos, vai adoecer você. É menos que você tomar veneno, você não liberar o perdão.
que o outro morra, o que vai morrer é você. Amém? Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos nessa nossa compartilhação, né? Estamos, graças a Deus, né? Com nossas casas, uma maravilha, né? Irmão, entenderam a palavra? Amém. Então vamos estar agradecendo a Deus, né? A Deus por todos que aqui estão, né? Nossos irmãos, vamos nos fortalecer com a palavra maravilhosa. E nossos irmãos que estão nos acompanhando também, vão receber a bênção também, em nome de Jesus, né? Vamos orar ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nesta noite nós te agradecemos, Pai, e pedimos ao Senhor, Pai, Pai, Deus, em nossos corações, Pai, que nós aprendemos mais e que nós crescemos mais através da tua santa palavra, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, e levamos necessidade. Que aquilo que não pôde vir também possa receber a bênção do Senhor nesta noite, Pai. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos, não te ouvir a paz de Deus, que vai para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus seja com todos nós, e todos digam amém. Ao Pai de Deus, Senhor. Aleluia.